Estados, municípios e Distrito Federal podem ter liberdade para investir recursos e mais tempo para pagar precatórios. O presidente do Senado diz que impeachment deve seguir prazos previstos na lei. Comissão aprova a proposta que acaba com a reeleição para presidente, prefeito e governadores. O governo pode usar dinheiro do Tesouro Nacional para cobrir despesas obrigatórias de 2015. E especialistas debatem mudanças na avaliação de alunos da educação básica. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. O plenário do Senado começou a votar uma mudança na Constituição que dá mais liberdade a prefeitos, governadores e presidente da República para utilizarem os recursos do orçamento. A proposta agrada aos administradores, mas inquieta os defensores dos direitos sociais. A Constituição determina que parte dos orçamentos públicos seja aplicada em despesas obrigatórias, como saúde e educação. A proposta de mudança debatida no plenário dá mais liberdade a estados e municípios para a execução do orçamento. Mesma flexibilidade que o governo federal tem conseguido desde o ano 2000. A desvinculação das receitas apenas é um instrumento que facilita a vida destes entes federados. A responsabilidade dos administradores continua a mesma. A proposta original permitia desvincular 20% das receitas arrecadadas com impostos até 2023. Mas o relator propôs um texto alternativo. Elevou esse percentual para 25% em estados, municípios e também no governo federal. Garantiu ainda o limite mínimo de gastos destinados à educação, que varia entre 18% e 25% das receitas dos entes federados. Artigo 101, o parágrafo 2º e 3º ressalvam o dinheiro do salário, educação e da educação. Mesmo assim, alguns senadores foram contra a PEC, que, segundo eles, reduz o investimento na área social. É o andamento da tragédia anunciada. Só não se pode mexer em recursos destinados a pagar a dívida pública da União, dos estados e dos municípios. E se abre uma perspectiva muito clara de sacrifício do Estado social. Vai ser um liberou geral para estados e municípios não investirem o que devem em saúde pública. Isto no momento da mais grave crise da saúde pública em nosso país, senhor presidente. O PT se dividiu e liberou a bancada para a votação. Você pode permitir que um prefeito invista algo em torno de 11% da saúde. E é um erro. Às vezes tem prefeito que não acha a saúde prioritário, prefere asfaltar ruas. Essa foi uma vitória da Constituição. Alguns ficaram com o governo, que apoia a medida. Hoje, nós temos 90% dos recursos da União e repercute isso nos estados e municípios, vinculado, sobrando apenas 10%. Mantido esta vinculação, o ente do Pacto Federativo terá dificuldade, inclusive, de pagar a folha de pessoal. Aliás, já estamos assistindo isso. O líder do PSB questionou o prazo da desvinculação. Mas esse prazo eu acho um absurdo. Inclusive, poderíamos dividir 4 anos para os prefeitos e 4 anos para a União e para os estados. E conseguiu a mudança no texto. Por 53 votos a favor e 17 contrários, o plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição em primeiro turno, mas a segunda votação foi adiada. O plenário também aprovou a criação do novo regime especial de pagamento de precatórios, uma demanda antiga de estados e municípios. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, as dívidas das unidades da federação chegam a 100 bilhões de reais. A repórter Glauciene Lara tem os detalhes. A proposta aprovada no plenário fixa em 10 anos o prazo para o pagamento de precatórios. Eles são dívidas dos governos com o cidadão que ganhou um processo judicial. Em 2009, o Congresso criou um regime especial para o pagamento de precatórios, que permitia o parcelamento das dívidas em até 15 anos e a correção dos valores de acordo com juros de poupança. Mas essas regras foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou o pagamento em 5 anos.
Por isso, nesta quarta-feira, o Senado aprovou novas regras que fixam o pagamento em 10 anos e corrigem os valores de acordo com a inflação, mais a variação da poupança. Alguns senadores demonstraram receio de que o Supremo declare novamente essas regras inconstitucionais. Mesmo assim, a proposta foi aprovada por unanimidade, apostando numa nova composição do STF, que mudou nos últimos anos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Esse projeto ninguém pode ser contra, porque ele alivia a situação, torna a evolução da questão dos precatórios mais racional e eu diria, a partir dos contatos que eu mesmo mantive com o ministro do Supremo, que o Supremo tenderá a acolher essa medida. O plenário volta a se reunir nesta quinta, às 10 da manhã. A votação de propostas legislativas vai ter início às 11 horas. O governo está autorizado a usar dinheiro do Tesouro Nacional para cobrir despesas obrigatórias de 2015. Uma comissão de senadores e deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória, que agora segue para a Câmara. A medida provisória dá mais liberdade para os gastos do governo. Ela permite que o dinheiro previsto para uma área seja usado em outra. Por exemplo, pela lei, os royalties do petróleo financiam saúde e educação. De acordo com a MP, se sobrarem recursos, eles podem cobrir também despesas com pessoal, aposentadorias e Bolsa Família. Falta recursos no orçamento para pagamento de despesas obrigatórias e outras despesas sobra recurso. Com isso, o governo editou a medida provisória 704 para gerar superávit, a fim de que ele pudesse ter como fazer os pagamentos legais daquelas despesas que não tinham previsão orçamentária e fazendo o remanejamento dentro do próprio orçamento, aquilo que, na verdade, o próprio Congresso Nacional já autoriza o Poder Executivo. De acordo com o governo, a medida não é novidade. Ocorreu pelo menos 9 vezes desde 1997. Essas matérias são fundamentais para os interesses do Estado, independentemente de quem é governo. O presidente do Senado não quer fazer previsões sobre o impeachment, mas afirma que, caso o processo chegue ao Senado, terá que seguir todos os ritos e prazos legais. Renan Calheiros também comentou a tentativa de alguns partidos de fechar questão sobre o voto sim ou não à abertura do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Esse fechamento de questão nos partidos é uma forçação de barra, porque o que nós vamos ter é um julgamento do impeachment, que mais do que uma questão partidária é sobretudo uma questão de consciência. Eu já disse, eu não sou cartomante ou quiromante para fazer previsões, mas aconteça o que acontecer, nós vamos agir sempre da mesma forma, em defesa do equilíbrio. Não vai o Senado ter um presidente que vai desequilibrar o processo. Tudo tem o seu tempo. O impedimento também tem o seu tempo. É importante que se observe os prazos e seja isento. Se o presidente da casa não for isento, não guardar a independência, a responsabilidade que deve ter no cargo, ele acabará desequilibrando o processo e esse não é o meu propósito. O fim da reeleição para cargos majoritários foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. A mudança faz parte de uma proposta que segue para a deliberação do plenário do Senado. De acordo com o texto, o presidente da República, governadores e prefeitos ficarão inelegíveis para os mesmos cargos no período imediatamente após o fim do mandato. Também acaba com a reeleição de integrantes das mesas da Câmara e do Senado. A proposta diminui a quantidade de assinaturas exigidas para a apresentação de lei de iniciativa popular. Passa de 1% para 0,4% do eleitorado nacional. O texto também inclui a chamada cláusula de barreira na Constituição. Terá direito a funcionamento parlamentar o partido político que conseguir, nas eleições para a Câmara, pelo menos 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. O senador Ronaldo Caiado queria incluir uma emenda para proibir que, ao mudar de partido, parlamentares com poucos votos levassem o tempo de rádio e TV e o direito ao fundo partidário. Apesar de rejeitada, a emenda provocou polêmica. É a maneira de nós podermos moralizar
aquilo que passou a ser um verdadeiro balcão de negócios dentro da Câmara dos Deputados. Colocar no texto constitucional procedimentos de referência à questão do fundo, à perda, me parece um excesso e até mesmo uma vulgarização da nossa Constituição. A troca do parlamentar não poder levar nem o tempo de TV e nem os recursos do fundo partidário ajuda muito. No momento eu não me sinto em condições de vez que essas matérias eu acho que deveriam ser objeto de lei ordinária. O relator também retirou pontos do texto original, como a obrigatoriedade de imprimir os votos depositados na urna eletrônica e a redução da idade mínima para candidaturas a cargos eletivos. A proposta aprovada também não trata de financiamento de campanhas. Foi retirado o artigo que permitia doações de pessoas jurídicas, o que já foi considerado inconstitucional pelo Supremo. A PEC será analisada agora em plenário. A subcomissão que acompanha a construção de Belo Monte vai fazer uma audiência pública para discutir a realização das condicionantes, obras que trazem benefícios para o meio ambiente e para as populações afetadas pela usina. Os senadores vão ouvir autoridades do governo federal, do governo do Pará e o prefeito de Altamira, cidade paraense onde Belo Monte está localizada. A reunião ainda não tem data definida. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que busca estimular a navegação de cabotagem no país. O texto aprovado revoga adicionais de frete cobrados desde 2004 neste tipo de transporte. Mas você sabe o que é navegação de cabotagem? O repórter César Mendes explica. Navegação de cabotagem é aquela realizada entre portos de um mesmo país sem perder a costa de vista, ou ainda utilizando rios e lagos. Com mais de 7 mil quilômetros de extensão, o litoral brasileiro é extremamente favorável a esse tipo de transporte. Apesar disso, a cabotagem representa menos de 10% do total de cargas transportadas no país, enquanto 65% viaja por rodovias. Estas rodovias hídricas jamais necessitarão de conserto ou de conservação, quanto, digamos, as outras que, além do risco, que foi muito bem destacado pelo relator, nós temos um custo muito elevado para a sua manutenção a cada período de 5 ou 10 anos. O projeto aprovado acaba com um adicional de 10% no frete da navegação de cabotagem, criado por uma lei em 2004 para financiar a modernização da marinha mercante brasileira. No caso da navegação fluvial e lacustre, para o transporte de granéis, o valor do adicional no frete, também revogado pelo projeto, pode chegar a 40%. Granéis são cargas que não podem ser acondicionadas em embalagens, como minérios, soja e fertilizantes, ou ainda líquidos, como derivados do petróleo e óleos vegetais. Não entendo por que o governo ainda não fez a implantação, um programa de colocar o modal hidroviário como o modal que dará maior competitividade à produção nacional. Na prática, nós estamos retirando o adicional de frete de cabotagem para todo o país, assim como nós estamos também retirando 40% de adicional de frete para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, também para transporte de granéis, ou seja, nós estamos criando um ambiente mais competitivo, menos oneroso para o usuário, porque quem paga isso são os usuários. E na prática isso significa pouco, quase nada para o financiamento da renovação da frota da Marinha Mercante. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas discutiu hoje o cumprimento das metas brasileiras para a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. Elas foram apresentadas durante a COP21, evento climático da ONU em Paris, no final do ano passado. Um dos objetivos do país é zerar o desmatamento e restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. De acordo com o secretário de Mudanças Climáticas, as metas brasileiras são ambiciosas e dizem respeito a um país que ainda vai surgir.
O Brasil de 2030 é um país muito maior. A expectativa do IBGE, por exemplo, de crescimento da população é de 230 milhões de pessoas. Quer dizer, você vai ter mais 30 milhões de pessoas. Isso, só para a gente ter uma ideia, é da ordem de 10 vezes o tamanho do Uruguai. Tá? Isso a gente vai ter mais consumo, mais gente, mais consumo de energia, mais equipamentos, mais atividade humana, mais emissões. O representante da Embrapa afirmou que a agricultura brasileira está preparada para o desafio colocado pelo cumprimento das metas. Os sistemas produtivos precisam trabalhar de maneira eficiente e sustentável para produzirem melhor na área que já se dispõe, que está disponível. E não há nenhuma outra maneira conhecida como fazer a agricultura sustentável e incorporando nesse sentido os sistemas florestais. A organização não governamental Observatório do Código Florestal afirmou que a falta de implementação do novo código está prejudicando o alcance das metas estabelecidas pelo Brasil. Hoje nós temos quase 200 bilhões de reais sendo direcionados para financiar a produção agropecuária no Brasil e nada disso exige cumprimento do código. Apenas a lei exige que instituições financeiras, após maio de 2017, não concedam mais crédito a quem não tiver o cadastro ambiental rural. Mas esse é só um primeiro passo, né? O relator da comissão, o senador Fernando Bezerra, afirmou que o Congresso precisa de mecanismos para acompanhar as ações do governo federal no caminho do desmatamento zero. Mais importante do que as metas que já foram colocadas é como a gente acompanhar. Como traduzir isso em instrumentos legislativos que possa permitir uma fiscalização efetiva por parte do Congresso Nacional para saber se a gente está caminhando para o alcance dessas metas? O plenário do Senado aprovou na sessão de hoje um projeto que estabelece a aplicação de teste vocacional no ensino médio e a oferta de cursos pré-vestibulares gratuitos para alunos de escola pública. A proposta foi elaborada por estudantes que participaram do programa Jovem Senador. Como fazer com que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica melhore a qualidade do ensino? Quais os instrumentos adequados para medir a aprendizagem nas escolas do país? Vale a pena classificar as melhores escolas pelo desempenho em provas? Mudanças no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica foram tema de audiência pública na Comissão de Educação. 50 milhões de estudantes brasileiros estão matriculados na educação básica, 82% na rede pública e quase 50% em escolas municipais. Avaliar a aprendizagem desses alunos é responsabilidade do INEP, o Instituto de Pesquisas do Ministério da Educação. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, é composto por 3 avaliações. A Avaliação Nacional da Educação Básica, com alunos do 5º e 9º ano das redes pública e particular de ensino fundamental e também os estudantes do 3º ano do ensino médio. A Prova Brasil, para alunos do 5º e do 9º ano apenas de escolas públicas. E a Avaliação Nacional da Alfabetização. O foco são estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Em todas essas avaliações são aplicadas provas de português e matemática e o resultado leva em consideração apenas o desempenho dos estudantes. O Ministério da Educação reconhece que esse sistema precisa avançar e considerar outros fatores, como o acesso e a permanência na escola, a infraestrutura e a gestão da educação. O cerne da proposta vai basicamente ir para além de avaliar a dimensão do rendimento. Então, se hoje a gente tem Prova Brasil, Enem, Avaliação Nacional de Alfabetização, IDEB, todos eles têm um foco muito grande centrado no resultado. A proposta do sistema, tal como está na lei e como nós estamos pensando em discutir, avança nessa perspectiva de avaliar outras dimensões que são entendidas como dimensões essenciais à qualidade. A professora de educação da UNB lembrou que a qualidade da educação deve ser o foco das avaliações. A nossa lógica não pode ser de competição institucional, né, e nem a lógica do rendimento. A gente costuma usar uma figura que a nossa avaliação, como ela se dá hoje, é o rabo balançando o cachorro, porque, na verdade, o resultado da avaliação é que manda no processo educativo e não os processos educativos que definem os processos de avaliação. Aquilo que está fora da escola, as condições extraescolares, elas vão influenciar e muito nas condições intraescolares, no desenvolvimento do processo de aprendizagem. Não
podemos aceitar que uma criança vai ter uma escola pior do que outra. Não podemos. Isso não é desigualdade, isso é imoralidade e estupidez, porque o país está condenando seus talentos a não se desenvolverem. Você aceita que de uma certa região é natural que a escola seja pior e por isso aquele talento daquela cidade não vai aproveitar, a não ser que migre. Não houve consenso também sobre a classificação das escolas após as avaliações. Eu sou favorável radicalmente ao ranqueamento, para poder até irritar, dar raiva, indignar os que estão embaixo e eles quererem sair. Eu não preciso ranquear as escolas, eu preciso averiguar como estão essas escolas, preciso. Mas a partir disso eu preciso pegar esses resultados para melhorar a escola, não para gerar esse tipo de competição que a gente está fazendo entre elas. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.